conversar hoje sobre escolha a porta e o caminho certos, tá bom? E nós vamos falar sobre 3 pontos bem interessantes para a nossa vida, para nós fazermos escolhas, viu? E o texto que eu escolhi, gente, para hoje à noite é Mateus 7, tá bom? Mateus 7, a gente vai ler apenas 2 versículos, que são o 13 e o 14, tá bom? Mateus 7, 13 e 14. E são versículos bem pequenos. A Bíblia diz assim: entrai pela porta estreita, e vai guardando aí esses detalhes que a palavra traz, tá bom? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E o outro versículo continua dizendo o seguinte: e muitos são os que entram por ela. E porque a porta é estreita e o caminho é apertado, e esse caminho conduz à vida, o que a palavra está dizendo, poucos são os que encontram essa porta e que seguem por esse caminho. Eu fiz um post fazendo uma pergunta, né? Na verdade, dizendo para você escolher que caminho seguir e por qual porta Cássia entrar. Na verdade, gente, o que o texto está dizendo aqui é que nós temos a escolha. Eu e você podemos escolher qual é o caminho que eu vou seguir e qual é a porta que eu vou entrar. Eu imagino que você já leu esse texto muitas vezes. Imagino também que você já ouviu muitas ministrações sobre esse assunto. E quase sempre, pelo menos eu desde criança, quando eu ouço uma ministração sobre esse assunto, sempre é falando do céu, da salvação. E eu não quero aqui, né, claro, anular nada do que eu e você já ouvimos, não é isso. Mas eu quero trazer hoje, nesta live, uma abordagem um tanto diferente para a gente refletir não só sobre o céu, não só sobre a salvação, mas sobre a terra. Porque eu e você, ai minha aluna querida, quanta saudade de você. Porque nós estamos aonde? Nós estamos na terra, então eu tenho que saber como é que eu vou viver bem aqui na terra. Quais são as dificuldades que eu vou passar? Como é que eu vou proceder? Que escolhas assertivas eu devo fazer em cima desse texto? Então eu quero trazer uma abordagem para a gente hoje que vai um pouco além da salvação e do céu. Eu quero mostrar para você que Deus nos deu o poder de escolhermos as portas que vamos abrir, escolhermos as portas que vamos fechar, escolhermos cada situação da vida. Que porta eu vou entrar? Que porta eu vou fechar nessa situação? Que caminho eu escolho seguir nessa situação, nessa adversidade da vida, ou nesse momento tão bom que eu estou vivendo, ou que você está vivendo? Que porta eu escolho fechar? Que porta eu escolho abrir? Que caminho eu escolho seguir? E na live de hoje eu trago para você 3 pontos que eu considero bem importantes, tá? Eu quero conversar com você ao longo aqui desse tempo que a gente vai ter sobre 3 pontos bem importantes para a nossa vida em cima desse texto tão pequeno, um texto tão pequeno, mas tão enriquecedor. O primeiro ponto é entrar pela porta estreita. Quero que você escreva aí para mim nos comentários o que você já ouviu sobre esse texto, o que você já ouviu sobre entrar pela porta estreita. Me fala aí, a gente tem aqui pastoras, né? A gente tem pastoras apóstolas nessa live, né? Que ministram tão bem sobre isso. Então, o que você já ouviu sobre esse texto de Mateus 7, sobre essa porta estreita, sobre a porta larga, sobre o caminho apertado, sobre o caminho largo também, né? O caminho apertado que conduz à vida, o caminho largo e a porta larga que conduz à perdição, é o que a palavra está dizendo. Então, o que você já ouviu? Eu quero ler aqui nos comentários que vocês vão escrever, tá bom? Então, entrar pela porta estreita. Qual é a abordagem que eu quero trazer hoje para a gente aqui? O que significa entrar por essa porta estreita?
Essa porta estreita, gente, que a palavra está mostrando aqui, representa as dificuldades da vida, representa as adversidades que eu e você passamos, os desafios que nós enfrentamos. E essa porta estreita, ela representa eu vencer a mim mesma, você vencer a você mesma. E você vai entender um pouco mais aqui ao longo da nossa live, porque essa porta estreita, imagina, algo estreito é como se fosse algo que não me cabesse, algo que para eu entrar eu tenho que me apertar, eu tenho que me comprimir, eu tenho que me ajustar. Então é uma porta estreita. Para eu entrar por essa porta, para você entrar por essa porta, vai te causar aperto, vai te causar muitas vezes dor, vai te causar em muitos momentos o enfrentamento, sabe? O enfrentamento de você mesma, o enfrentamento das tuas dores, o enfrentamento daquilo que você muitas vezes não quer expor, não quer que ninguém veja, não quer que ninguém saiba. E aqui está dizendo que essa porta, ela é estreita. Muitas vezes, para entrar nessa porta estreita, você vai ter que enfrentar a vergonha. Muitas vezes, para entrar nessa porta estreita, você vai ter que se encolher dentro de você. E se encolher por quê? Porque para entrar por essa porta estreita, você vai ter talvez que colocar o teu orgulho de lado. É estreita a porta que conduz à vida. Não cabe o meu orgulho, não cabe a minha soberba, não cabe a minha prepotência, não cabe tudo aquilo que eu acho que é certo, mas que não é certo. Nessa porta estreita não cabe a minha arrogância, não cabe tantos pensamentos que eu de repente posso alimentar, mas que são contrários à palavra de Deus. Ele está dizendo que a porta é estreita. Então, para entrar por essa porta, eu tenho que me ajustar. Para entrar por essa porta, você tem que se ajustar. Para entrar por essa porta, muitas vezes você vai ter, Nilde, que se comprimir, sabe? Que se diminuir, porque inclusive a Bíblia diz, né? Importa que ele cresça e eu diminua. Então, muitas vezes nós não queremos nos diminuir. Pelo contrário, a gente quer mostrar que a gente é o maioral, que a gente é melhor do que o outro. E começa a fazer tantas comparações, mas ele diz que essa porta é estreita. Então, só quando eu entro por essa porta estreita, me comprimindo, me amoldando, me ajustando, me encolhendo, me diminuindo para que ele cresça. Não uma diminuição para você ser um nada, não é isso. Mas é quando você se diminui e ele cresce em você, que você pode viver tudo que Deus tem para você. Então, nessa porta estreita, você vai ter que aprender a lidar, por exemplo, com as tuas debilidades. Porque a Bíblia diz que é nas nossas fraquezas, né? É na minha fraqueza, é na sua fraqueza que nós somos aperfeiçoadas. Então, nessa porta estreita, não dá para eu entrar com tudo aquilo que eu quero continuar carregando em mim, Soraya, mas que não faz parte de Deus em mim. Por isso ele diz que essa porta, ela é estreita. É uma porta estreita. Essa porta estreita, queridas, ela nos conduz à dependência de Deus. Essa porta estreita, ela me conduz ao esvaziamento de mim mesma. Me conduz ao esvaziamento de mim mesma que vai gerar em mim o aperfeiçoamento. Então, você consegue entender? São 3 pontos muito importantes. E o primeiro deles é que a porta é estreita, Selma. A porta é estreita. Aí tem um segundo direcionamento muito importante que influencia diretamente na minha e na sua escolha. O versículo continua, a Bíblia continua dizendo que existe um caminho, uma porta estreita, mas existe também uma porta que ela é larga.
E essa porta larga, ela também me leva para um caminho muito espaçoso. Que porta larga é essa? Que caminho espaçoso é esse? Que a Bíblia está dizendo. É quando eu sei que a porta para eu entrar é a apertada. A porta para eu entrar é aquela que vai me levar ao enfrentamento do meu eu, dos meus achismos, dos meus sofismas, de tudo aquilo que nós já conversamos. Mas eu escolho a porta larga. Porque na porta larga eu sigo um caminho mais agradável. Não necessariamente é o caminho melhor. Na verdade, não é o melhor caminho que Deus tem para mim, porque Ele está dizendo que não é o melhor caminho. Mas é o caminho que me satisfaz, é o caminho que vai me fazer viver ao meu bel prazer. E a Bíblia diz assim, olha, a porta é larga, o caminho é espaçoso, é um caminho amplo, mas ele conduz à destruição. E eu fiquei pensando, né, quem tá lá no meu Telegram, o link tá nos destaques, sabe que eu gravei um pequeno áudio sobre esse assunto. Se você quiser, quando terminar essa live, você pode ir lá, você pode ouvir, né, e completar tudo aquilo que a gente está conversando aqui. Mas às vezes eu fico pensando, a gente segue fazendo o que dá na nossa cabeça. A gente segue vivendo, como eu falei, ao nosso bel prazer. A gente segue infringindo princípios. A gente segue caminhos. A gente, na verdade, cria buracos, sabe? Buracos cavados por nós mesmas, mesmo sabendo que é um caminho de destruição, como a palavra está dizendo. Então, por essa porta larga, por esse caminho amplo, por esse caminho espaçoso que conduz à destruição, a própria Bíblia está dizendo, não sou eu, que muitos entram por essa porta, muitos escolhem seguir por esse caminho, porque é o caminho mais fácil. É o caminho mais fácil. É assim desde o Éden, né? A gente vê isso desde o Éden. Desde o Éden é dessa forma. Só que Deus nos dá o direito de fazer uma escolha diferente a partir, Jéssica, do nosso coração, daquilo que está no nosso coração. Então ele diz, olha, existe uma porta que ela é estreita e existe uma porta que ela é muito larga. Existe um caminho que ele é muito espaçoso. E aí, já próximo ao final do versículo, ele diz que por essa porta larga, por esse caminho que é muito amplo, que é muito espaçoso e que conduz à destruição, muitas pessoas escolhem entrar por essa porta e trilhar esse caminho. Só que a direção de Deus para a minha vida e para a sua vida é: escolha a porta estreita. E aí ele dá mais um comando, mais uma direção, que é o terceiro ponto que eu quero conversar com você nessa noite. Ele diz assim: sigam pelo caminho apertado. Gente, o caminho apertado, ele é muito desconfortável. O caminho apertado, ele nos confronta. O caminho apertado, que a Bíblia diz que nos conduz à vida, não é um caminho tão fácil assim, né, de ser seguido. Exatamente, muitas vezes, um caminho até mesmo sem volta. E aí ele diz aqui que existe um caminho que ele é apertado. E esse caminho apertado, tão diferente do caminho amplo que conduz à perdição, é um caminho que, apesar de ser apertado, ele nos conduz à vida. Mas por que ele nos conduz à vida? Por que é o caminho apertado que conduz à vida e não o caminho amplo? Sabe por quê, queridas? Porque em meio aos apertos da vida, em meio aos desafios que nós enfrentamos, em meio às adversidades que nós atravessamos, é ali que nós somos forjadas. Nas labutas da vida, é ali que nós amadurecemos. Você não vê alguém amadurecer com muitos mimos, com muitas regalias, com muito mimimi, com muita coisinha, você não vê. Mas em meio ao aperto, em meio a uma experiência, nossa, é impressionante como a gente sai de uma batalha. Se a gente tiver um coração de aprendiz, a gente sai daquela batalha mais amadurecida.
mais fortalecida, Gleice, mais preparada, mais confiante, mais dependente de Deus, sabendo que é Deus mesmo quem vai à nossa frente, quem guerreia as nossas guerras, quem nos levanta quando a gente cai, sabe? Quem nos sustenta, quem nos toma com a sua destra fiel, é Ele. E Jesus está dizendo para mim e para você, nesses 2 versículos muito pequenos, mas que contém um tesouro. Ele diz que a porta é estreita, o caminho é apertado. E olha só a diferença. Pela porta larga e pelo caminho amplo, ele diz que muita gente, a maioria das pessoas, escolhem essa porta e escolhem seguir por esse caminho. Ele diz que já pela porta estreita e pelo caminho apertado, são poucas pessoas que escolhem esse caminho. Ele diz que são poucas as pessoas que, inclusive, encontram essa porta. Então, o meu convite para você agora, para você que me ouve, né, ao vivo, ou para você que vai me ouvir depois com esse vídeo gravado, o meu convite para você é: escolha a porta estreita. Escolha o caminho apertado, sabendo que no meio das dificuldades, e não vão ter só dificuldades, a nossa vida também tem muitos momentos que são bons, que são maravilhosos, que são extraordinários. Mas é esse caminho estreito, é essa porta apertada que nos leva à vida. Então, o meu convite é que a gente tenha uma reflexão, sabe? Que a gente pare um pouco para pensar, meu Deus, eu vivo aqui na terra. Eu sei, como eu falei no início, que talvez você sempre ouviu, leu esse texto, ouviu para ministrações falando só que esse texto tem a ver com a salvação e que tem a ver com o céu. Sim, tem a ver com a salvação, sim, tem a ver com o céu. Mas onde você vive agora? No céu? Não, você vive aqui na terra. Eu vivo onde? Aqui na terra. Então a gente tem que saber como a gente vai fazer escolhas assertivas através dos princípios bíblicos aqui na terra. É como a gente vai viver aqui na terra. Será que Jesus nos chamou para viver uma vida miserável, uma vida de qualquer jeito, uma vida onde a gente vive fazendo um monte de escolhas erradas, apanhando o tempo todo? Não. Gente, precisa cair uma ficha para mim e para você. Nós ainda não estamos no céu. Nós vivemos aqui na terra. Então é aqui na terra que eu tenho que também aprender a entrar por essa porta estreita. É aqui na terra que eu tenho que saber, peraí, poxa, parece que é tão boa essa proposta, mas será que essa proposta é o que Deus tem para minha vida? Será que é o plano de Deus para mim? Será que esse caminho tão amplo que me surgiu agora, será que é esse caminho que Deus tem para mim? Ou será que de repente é para eu entrar por esse caminho apertado? É aqui que Ele vai me ensinar a me apertar, a vencer o meu orgulho, a vencer as minhas dificuldades, a vencer as minhas debilidades, a fazer o enfrentamento das minhas dores. Como eu vou viver? Como eu vou escolher? Que caminho eu vou escolher seguir? Que porta eu vou escolher abrir? Ao mesmo tempo, que porta eu escolho fechar hoje? Que porta? De repente, uma porta de ferida, uma porta de rejeição, uma porta de dor, uma porta de um relacionamento que só me maltrata. Como eu vou saber se eu estou na porta certa? Se eu estou entrando pela porta certa? Se eu estou seguindo a porta certa? É muito fácil. É só eu olhar para os acontecimentos da minha vida e para os meus resultados. Quantas vezes, gente, numa situação, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui prático da porta estreita e do caminho apertado. Muitas vezes alguém entra para nos confrontar. E aí a pessoa muitas vezes nos acusa e fala um monte da gente. O que a gente faz? A gente quer a porta larga e o caminho espaçoso. A gente quer mostrar que a pessoa está errada e a gente quer provar e fazer e acontecer. E às vezes entra mesmo ali, cheia de orgulho, de prepotência. Tá pensando o quê? Não sabe quem eu sou? Olha, eu vou me posicionar, eu vou falar, eu vou agir assim, assado, cozido. Quando muitas vezes a gente deveria calar. Eu não estou dizendo que é sempre que a gente tem que calar e que a gente nunca tem que se defender. Não é isso. Mas a gente tem que saber, pera lá, que porta agora é essa? Não é isso, Rai? Qual é essa porta estreita? Puxa vida, a gente vive um momento agora, gente, inclusive, né, muito propício para a gente entender claramente
qual é a porta estreita que a gente tem que entrar. Que porta eu vou entrar? Essa porta aqui que eu vou entrar agora, ela tem a ver com os meus princípios e valores? Ela tem a ver com os princípios da palavra de Deus para mim? Porque se eu escolho uma porta muito ampla, só porque ela vai trazer benefícios para mim, mas espera lá, será que de repente esses benefícios não vão me levar para a destruição? Que é o que a palavra está dizendo, né? Convite, aceito com sucesso. Linda, Selma. Então é isso. É só a gente olhar, pera lá, como é que eu tenho reagido? Quando as pessoas me apertam, como eu tenho reagido? Como eu tenho reagido quando as pessoas muitas vezes se levantam contra mim? Que porta eu tenho escolhido abrir quando as pessoas me colocam muitas vezes em situações estreitas e de aperto, né? Que porta eu tenho aberto? Que caminho eu tenho escolhido trilhar? Que posição eu escolho? Será que eu faço a posição do enfrentamento para a briga, para a guerra, para mostrar que eu estou certa? Ou será que de repente eu entendo que é momento de calar, que é momento de eu entender que essa situação ela está me apertando para me forjar, para forjar o meu caráter, para que eu vença o meu orgulho, a minha soberba, a minha prepotência, a minha arrogância. É Deus até permitindo para tratar comigo. Então você tem que saber julgar, não é o outro, é julgar você mesma, julgar a situação. Pera lá, essa posição que eu estou agora, por que será que eu fujo desse enfrentamento? Para entrar na porta estreita, eu não posso fugir das minhas dores, eu não posso fugir dos meus enfrentamentos, eu não posso fugir da minha realidade, eu tenho que enfrentar a realidade de frente, em frente. Para eu seguir em frente, eu tenho que enfrentar a realidade de frente. Sabe, às vezes eu penso como algumas pessoas nos apertam, né? Quando elas mostram, por exemplo, os nossos defeitos. É tão desconfortável, né? É tão desconfortável entrar pela porta estreita e ter que me deparar com os meus defeitos e ter que saber que para eu entrar naquela porta eu vou ter que deixar o orgulho de lado, que para eu entrar naquela porta ali, algumas coisas, algumas bagagens eu não vou poder carregar comigo, porque não vai comportar eu e mais toda a bagagem de coisas que Deus não quer que eu carregue, mas eu insisto em manter comigo. Então a porta estreita, ela me leva, me coloca de frente ali com aquele problema que muitas vezes eu quero fugir daquele problema. E às vezes as pessoas nos empurram, gente. É muito interessante a permissão de Deus para algumas situações na nossa vida. Quantas vezes as pessoas vêm para nos acusar, até mesmo por escolhas ou caminhos errados, né? Escolhas e caminhos errados que nós, na vida, cometemos algumas escolhas erradas, que a gente muitas vezes até escolhe um caminho errado, um caminho contrário, né, para a nossa vida. Então eu deixo essa palavra para você. Escolha entrar pela porta estreita. Ela pode às vezes te causar um pouco de vergonha, ela pode te causar um pouco de dor, mas eu quero te dizer que o objetivo de Deus não é te causar vergonha nem te causar dor. O objetivo de Deus para que a gente entre pela porta estreita e escolha o caminho apertado é para que a gente possa, sabe, se ajustar, para que a gente possa se amoldar ao que Ele tem para nós. Porque quando a gente não se amolda e não se ajusta ao que Deus tem para nós, a gente se amolda ao sistema, a gente se amolda àquilo que é mais fácil, a gente se amolda à porta larga, a gente se amolda ao caminho amplo que a Bíblia diz que conduz à perdição. Eu não quero que você pense em perdição só em pecado, tá? Eu quero que você pense em perdição sendo tudo aquilo que te tira do centro da vontade de Deus, que faz você sair, faz você desviar a rota do caminho, do destino que Deus tem para você, porque Deus tem um destino para cada um de nós aqui. Então, que porta você escolhe entrar hoje? Qual é a porta que você escolhe? Qual é o caminho que você escolhe hoje? Sabe, eu quero que você hoje possa ler novamente, parar um pouquinho para ler. O que está escrito ali? Entrai pela porta estreita. Está lá em Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à destruição. E muitos são
os que entram por essa porta, é o que a palavra está dizendo, e muitos são que escolhem esse caminho. Mas o conselho de Deus para mim e para você é: entrai pela porta estreita. E ele diz: e porque esta porta é estreita e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que encontram essa porta. São poucos os que escolhem esse caminho. Então, que você possa escolher essa porta. Diante de cada situação, você possa parar para pensar: será que essa é a porta estreita? Será que esse é o caminho apertado? Será que esse é o caminho realmente? E o caminho apertado, eu não quero que você pense só em dificuldades. O caminho apertado é aquele caminho que não sobra espaço para aquilo que não comporta em você. A porta estreita e o caminho apertado também são para te ajustar, são para te trabalhar, são para te lapidar, são para fazer você entender quem você nasceu para ser, para você cumprir o teu propósito aqui na Terra. Na porta larga, no caminho espaçoso, onde você está cheio de bagagem, que não é a bagagem que você tem que carregar na vida, você não consegue, sabe, estar ali na presença de Deus e cumprindo o propósito de Deus e seguindo o caminho de Deus e vivendo o que Deus tem para você. Então lembra sempre, pera lá, nessa situação, que atitude será que eu devo tomar? Que porta será que eu devo abrir? E que porta eu devo fechar também? Porque não é só sobre abrir portas, é também sobre saber fechar portas. Portas de relacionamento, portas de muitas vezes dores, de rejeição, de ferida, de amargura, de mágoa. É saber abrir a porta certa e saber fechar a porta certa. É saber escolher o caminho apertado, onde naquele caminho eu não vou ter que me desviar nem para a esquerda, nem para a direita, nem ficar olhando muito e pensando, ou então lá para trás, como a mulher de Ló fez, né? Que ficou lá presa no passado, lá atrás, pensando, meu Deus, que saudade dessa terra. No caminho apertado, na porta estreita, você segue caminhando, olhando para trás quando for preciso, sim. Olhando para os lados, se necessário, também. Mas sabendo que você tem um alvo. O alvo é caminhar pelo caminho que te conduz à vida, que é o que a palavra de Deus está dizendo. É entrar pela porta certa, pela porta que é apertada, pela porta que te faz deixar tudo aquilo que a gente já conversou que não merece mais ficar. Então é nessa porta que eu tenho que entrar, é nesse caminho que eu escolho seguir, tá bom? Então eu quero deixar essa palavra para você hoje, de você, esses 3 pontos. Lembra sempre, entrar pela porta estreita, se desviar da porta larga que conduz à perdição. E o 3º ponto, escolher o caminho apertado, mas que conduz à vida. Porque se você trilhar por esse caminho que te conduz à vida, mesmo que você viva apertos, mesmo que você viva adversidades, mesmo nas labutas, mesmo nas dores, eu garanto a você, você vai sair mais amadurecida. Você vai sair mais fortalecida. Você vai sair com a firme convicção de que vale a pena você estar arraigada na palavra de Deus, sabendo que a porta é estreita, o caminho é apertado e a Bíblia diz que são poucos os que encontram essa porta e os que trilham esse caminho. Então eu deixo esse convite para você hoje, tá bom? Observa bem a porta pela qual você vai entrar. Observa bem que porta você vai abrir a partir de agora. Observa também que portas você merece fechar na sua vida. Portas que de repente você tem deixado pessoas entrarem, acessarem o teu coração e essas pessoas não merecem fazer parte da tua intimidade.
Então olha sempre, coloca diante de Deus, sabe, Senhor, será que está certo isso? Será que o que eu estou fazendo é o melhor para mim? É o melhor também para minha família? É o melhor para as pessoas que eu amo, para as pessoas com quem eu convivo? Para sempre para pensar, para sempre para olhar e observar a qualidade das tuas escolhas, porque as tuas escolhas definem os teus resultados. É o que a palavra está dizendo. Se você escolher a porta estreita, se você escolher o caminho apertado, essa escolha vai te conduzir à vida. Então, as minhas escolhas definem os meus resultados. As tuas escolhas definem os teus resultados. Pensa nisso, tá bom? Sempre, sempre e sempre. Todas as vezes que você tiver que escolher entre algo, pensa bem. Essa escolha vai definir o meu resultado. Então, o que eu escolho hoje, né? Que caminho eu escolho seguir e por que porta eu escolho entrar, tá bom? Deus te abençoe. Vou voltar às lives, como vocês viram, eu fiz live sexta, fiz live hoje e vou colocar uma enquete nos stories para eu saber qual é o melhor horário. Eu tô pensando em fazer uma live pela manhã, que eu acho que vai ser mais tranquilo para mim, tá bom? Me falem se vocês conseguem acompanhar também ao vivo pela manhã. Que ensinamento poderoso, palavra edificante. Obrigada, Selma. Obrigada a todos vocês. Deus abençoe. É sempre um prazer poder compartilhar a palavra de Deus aqui, tá bom? E curtam essa live, deixem comentários, me falem de assuntos que vocês queiram. Podem me mandar direct falando que assuntos vocês querem ouvir. E entrem no canal do Telegram. Eu deixei o canal do Telegram aí para vocês. Está lá nos meus destaques, uma bolinha azul. Tá lá para vocês entrarem no Telegram todos os dias, agora mesmo, daqui a pouco eu vou lá deixar um áudio para vocês, tá bom? Um beijo, gente, Deus abençoe, fiquem na paz.